Olá, está começando o programa interativo que põe você em contato direto com o Senado Federal. Seja muito bem-vindo ao Alô Senado. Hoje a gente conversa sobre a execução do hino nacional nas escolas, lei trabalhista e reforma da Previdência. E também temos Jovem Senador e passeata eletrônica. O Alô Senado começa agora. Começamos o nosso alô com uma mensagem enviada por WhatsApp, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. O Davi sugere que se crie uma lei que torne obrigatória a execução do hino nacional nas escolas. Ele pergunta se os senadores concordam com a ideia. Davi, o senador Cristóvão Buarque responde a sua mensagem. Isso vai na direção da lei de minha autoria, que foi sancionada no final do ano passado, que obriga a tocar o hino nacional nos eventos esportivos. Eu acho que demos um salto. Colocar toda vez que vai ter uma aula, aí fica muito complicado. Aí é demais, porque durante um dia de aula, nós temos diversas aulas. Já pensou se cada aula tiver que tocar o hino nacional? Agora, por exemplo, antes do início das aulas, podia ser bom, mas por que não por semana? Na segunda-feira de manhã, por exemplo. Ou se isso ainda é muito, uma vez por mês que seja no primeiro dia. Isso eu estou de acordo. A gente tem que trazer o hino nacional mais presente na atividade escolar. As manifestações virtuais podem mudar a opinião de um senador? Passeata Eletrônica foi saber o que a senadora Lídice da Mata pensa sobre o assunto. É claro que as manifestações virtuais podem mudar a opinião de um senador, de um deputado, de um vereador, enfim, de um político. Mas elas não são absolutas. Elas podem, em determinado sentido, mas também não podem. Se o senador, a senadora, o parlamentar, enfim, tiver com um ponto de vista determinado. Elas são a manifestação de uma parte do eleitorado e devem ser levadas em conta e analisadas por cada um parlamentar. Ela tem a força de representar isso, mas tem também a convicção pessoal de cada um. A pergunta que eu tenho para fazer é por que os senadores e os deputados eles não têm tanta preocupação com a agricultura familiar? Alô, Renata Borelli, eu quero dizer que aqui, tanto na Câmara como no Senado, mas principalmente aqui no Senado, nós discutimos muito agricultura familiar. Eu mesmo sou relator de inúmeras matérias que beneficiam a agricultura familiar. Mas quero te dar um exemplo na prática. O meu estado é Mato Grosso do Sul. Eu tive oportunidade de visitar diversos assentamentos onde estão agricultores familiares. Tem um que eu vou te dizer, é próximo de Campo Grande, o município é Cidrolândia, é um assentamento onde eles produzem todas as hortaliças e que abastecem lá a Grande Campo Grande. Então, se você prestar atenção, vai ver que o assunto é debatido sim, né? E que aqui, tanto na Câmara como no Senado, existem e o pessoal da agricultura familiar, através das suas lideranças, eles nos procuram, né? E nós sempre que podemos e estamos demandados, nós estamos abertos e eu acho que a agricultura familiar, até porque a agricultura familiar é muito importante, porque é essa agricultura que coloca realmente a comida na mesa do brasileiro. O Cosme Ribeiro, de Jaíba, Minas Gerais, pergunta por que a lei trabalhista deixa tantas brechas para a impunidade. Ele conta que depois de ser mandado embora de uma empresa, não recebeu tudo o que tinha direito e a empresa não foi punida por isso. Quem responde é o senador Antônio Carlos Valadares. Cosme, apesar de um sistema no Brasil de amparo ao trabalhador existir em todas as comarcas do Brasil,
do nosso país, ainda existem claros como este que você se referiu, notadamente no que se refere às empresas. Por exemplo, renúncia fiscal é o que mais existiu no Brasil nesses últimos anos. Mais de 500 bilhões foram perdoados das empresas de não pagar impostos. E ainda há projetos como um que tem na Câmara dos Deputados, com referência à terceirização, que regulamenta a terceirização, que perdoa as multas e as dívidas das empresas que devem à Previdência Social, por exemplo. Eu acho que esse privilégio deve se acabar e atentar para o fato de que o trabalhador é a parte mais frágil, por isso que tem que ser a mais protegida. Sou Marcos Paulo, representante da Bahia, e queria saber, caríssimos senhores senadores, o que vocês acham quando o salário de um parlamentar ultrapassa o teto salarial estabelecido e se vocês pretendem fazer alguma coisa concernente às regalias que eles recebem, que todos os brasileiros consideram excessivas? Marco Paulo, eu não acho que o teto de salário de senador seja alto. O nosso teto nós ganhamos 33.750 e nós recebemos em torno de 22 mil reais. Porque aí você tira a contribuição do INSS e tira o imposto de renda. Nosso imposto de renda, você sabe, é 27,5%. Eu acho, inclusive, pequeno, porque nós não temos passagem aérea para nossas esposas, nós não temos para nossos filhos, e nós temos uma vida muito intensa social que nós temos que comparecer, estar presente. E nós só vivemos disto, não tem diárias, nós não temos absolutamente nada e temos que correr o Estado. Eu vivo muito no interior e eu lhe digo que esse salário é muito pequeno para um senador. Olá, boa tarde. Meu nome é Renata, sou do Rio de Janeiro. Gostaria de saber, com essa nova regra da Previdência, o que muda para o contribuinte? Olá, Renata. Eu sou o Telmário, senador Telmário. Estou aqui respondendo a sua pergunta que você fez para o Senado. Renata, aí do Rio de Janeiro. Portanto, você pergunta quais são as mudanças que a Previdência vai efetuar e que pode atingir o contribuinte. Olha, a proposta de mudança ela é muito profunda, mas o debate ainda está lá na Câmara, não chegou aqui no Senado. Aqui no Senado, o que está em debate é uma CPI dessa Previdência, onde nós estamos fazendo todos os levantamentos para trazer um verdadeiro diagnóstico, qual a real situação da Previdência, para aí poder debater as propostas de mudança. Mas fica tranquila, o Senado vai debruçar de forma muito responsável sobre essas mudanças propostas na Previdência. E por hoje é só. O Alô Senado volta na semana que vem. Fique ligado nos próximos programas e faça contato com a gente. Pelas redes sociais, acesse twitter.com/alôsenado ou facebook.com/alôsenado federal. Se preferir o WhatsApp, o número é o 61 999661616. Por telefone, ligue para o 0800 61 22 11. E para enviar uma mensagem escrita, o endereço é senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!